Boa noite a todos. Analisando o capítulo 13, Tédio no Lar, do livro Vida e Sexo, analisando o pensamento de Emmanuel, a gente vê algumas coisas que ele marca como sendo importantes quando se aborda a questão do tédio no lar. A primeira coisa que ele fala é como é que pode casais, os espíritos, né, que são ligados por afinidade, de alguma forma se perderem ou perder-se a afinidade ao longo do tempo, convertendo muitas vezes até em antipatia aquilo que começou por um interesse mútuo, por uma simpatia. E aí eu gostaria de lembrar que afinidade é uma lei. Essa lei ela é inexorável, independente do nosso querer, a gente se une àqueles que a gente é afim. Isso se dá tanto do ponto de vista do amor, quanto se dá também do ponto de vista das atrações recíprocas, como por exemplo o caso das obsessões, o caso das amizades prejudiciais, que se dão em função da lei da afinidade. A lei da afinidade ela é aquela que tem a ver com a sintonia. Se a gente está sintonizado numa mesma faixa mental, vibracional, emocional que outros, a gente tem afinidade de valores, de interesses, e a gente se liga uns aos outros. Agora, afinidade é uma questão mutável. A gente muda, a gente se transforma. Como a gente se transforma, a afinidade ela também se transforma. Eu me lembro assim de diversos amigos com os quais eu tinha uma grande afinidade na minha juventude e que hoje eu já não tenho afinidade mais, os assuntos já não são mais os assuntos que me encantam, já não gosto dos comportamentos, não gosto das ideias e naturalmente me afastei de diversos amigos que ao longo da vida tiveram um distanciamento, em função das prevalências dos gostos, dos valores que podem ocorrer, pode ter uma eleição, uma nova eleição de valores e gostos pessoais de parte a parte e isso acaba nos distanciando. Então, com um casal se dá a mesma coisa, porque a gente começa pela afinidade e a afinidade muitas vezes ela pode ser baseada no interesse que ele é efêmero, que ele é volátil, e depois, ao longo da caminhada, os interesses vão mudando e a afinidade vai se transformando, ela vai diminuindo ou vai radicalmente se transformando. E uma afeição ela pode virar uma antipatia. Se a afinidade ela for baseada, por exemplo, nas aparências, for baseada no interesse sensual, se for somente físico, essa coisa ela acaba vencendo um dia, ela acaba diminuindo, se esgotando, e aí a afinidade morre com aquilo que era o objeto da atração, do interesse mútuo, que era a questão física. Porque, do ponto de vista físico, do ponto de vista da aparência, a gente se transforma o tempo inteiro. E às vezes os interesses se distanciam em função disso. A minha mãe falava um negócio que eu achava muito interessante, que ela falava assim, a gente só conhece alguém depois de comer 1 quilo de sal com ela. E eu pensava que tinha a ver o sal, comer 1 quilo de sal com o conhecimento de outra pessoa. Escutava minha mãe pequeno falar aquilo, e aí um dia eu concluí o que minha mãe dizia, que na verdade comer 1 quilo de sal leva tempo. Você não come 1 quilo de sal de uma vez, você come 1 quilo de sal ao longo de muito tempo. Então é necessário o tempo e a vivência para que você realmente conheça alguém. E quando você conhece alguém, você pode ter um encantamento que acaba, porque aquele conhecimento ele pode te levar a ver o verdadeiro caráter, a conhecer um pouco melhor a personalidade, os interesses, e aquilo que te atraía pode deixar de te atrair, ou seja, acaba aquele encanto que se tinha, ou pode migrar o encantamento pode às vezes até aumentar, porque às vezes você conhece a pessoa, conhece alguém, estabelece uma relação
de parceria matrimonial, começa um contrato, né, de vida conjunta, estabelece uma família, vem até a ter filhos, e aí você vai vendo aquela pessoa se transformar e você vai se encantando com outras coisas, né, com outros interesses, outros valores, ou você vai se desencantando com aquilo que você acaba enxergando e vendo da outra pessoa. Então, o tédio ele pode vir de várias razões. A gente tem que lembrar, como diz Emmanuel nessa lição, que quem ama é o espírito, não é o corpo. E o espírito, os valores que ele vai estabelecendo para si e ele vai enxergando no outro, ele é mutável. E às vezes, quando eu modifico a mim mesmo, crescendo espiritualmente, eu posso me distanciar da outra pessoa que não cresceu espiritualmente. E às vezes eu me distancio de uma forma definitiva nessa vida, pelo menos, né? E vem a separar, aquele tédio toma conta e a gente não acha mais razões para viver em comum. A gente pode mudar tanto os valores que a gente se distancia de uma forma muito forte, né? E levando à ruptura, rompendo uma ligação. Então, o que Emmanuel recomenda para nós nessa relação de tédio e de interesse no lar, né, para que o tédio não tome conta, para que a gente converta em interesse no lar, ele recomenda o apoio recíproco, que a gente se respeite mais, que a gente se conheça melhor e que a gente possa apoiar melhor o outro nas suas dificuldades, nas suas nos seus batalhas. Batalha é uma palavra muito forte, mas também desafio é uma palavra forte, mas nas atividades, nas rupturas íntimas que a gente percebe às vezes no outro, o outro tem dificuldades íntimas e ele vai vencendo aquelas dificuldades aos poucos, então que a gente possa apoiá-lo naquela caminhada. E às vezes a gente vai vendo que o outro também não está fazendo os progressos que a gente imagina que sejam possíveis para ele, e a pessoa pode não estar enxergando também que ela pode fazer aquele progresso, que a gente dê apoio e que o apoio seja recíproco. Uma vez que esse apoio exista e ele tenha reciprocidade, a gente acaba achando a comunhão e não o distanciamento e não a inimizade. Eu me lembro do meu pai contar para a gente, meu pai ex-combatente, foi à Segunda Guerra Mundial, teve na Itália, lutou lá nas batalhas de Monte Castelo, Castel Gandolfo, Castel Novo, Montese, e ele contando para a gente que os soldados, quando saíram do Brasil e foram para a Itália, para a guerra, eles tinham uma relação de conhecimento ali enquanto eles estavam servindo ao exército juntos, mas que ao estar na guerra, eles se transformaram em irmãos. E o meu pai fala que, no entendimento dele, o sofrimento irmana as pessoas. O sofrimento irmanar significa igualar, nos colocar na condição de empatia, porque a gente vê que o outro está sofrendo como a gente sofre e a gente se torna irmão na divisão da dor. Então, a dor ou o sofrimento, ele iguala, ele irmana, nos aproxima. Então, quando a gente vive reciprocamente numa comunhão matrimonial, vive em casa, vive uma vida doméstica, a gente vai encontrando muitas razões de sofrimento a ser compartilhado e também de vitórias a serem compartilhadas. Se a gente começa a abrir mão da nossa personalidade, né, do personalismo, do egoísmo, do egocentrismo, e a gente começar a ser mais empático e a gente observar melhor a caminhada, a trajetória do outro e começar a entender que o sofrimento do outro é muito parecido com o meu sofrimento, isso a gente pode se irmanar nas dificuldades. E aí a gente muda aquela relação que era de cumplicidade, de aventuras pregressas, vividas no descaminho, e a gente pode converter isso numa nova relação,
onde nessa relação a gente sublima, né? Assim, a gente engrandece, a gente melhora, a gente cresce em conjunto, aprendendo a se respeitar, aprendendo a se amar, aprendendo a compreender a dificuldade do outro pelas minhas próprias dificuldades. E aí a gente então transforma o que poderia ser em tédio no lar, uma relação de interesse recíproco e interesse mútuo. E aí, assim, compreendendo a visão do Emmanuel no final, eu colocando o meu colorido pessoal, né? E aqui nós estamos interpretando a lição do Emmanuel, eu digo que se a gente coleciona projetos conjuntos, numa vida em família, numa vida a dois, a gente converte os nossos interesses, converge os nossos interesses em coisas comuns que nos aproximarão, coisas que nos darão a possibilidade da gente encontrar interesses mútuos, encontrar afinidades novas e a gente, ao longo de uma trajetória, a gente aprender a conviver com essas mudanças, porque a única permanência que existe na vida, que existe na existência, é a impermanência, né? A gente impermanece. Se a gente for olhar que nós somos destinados a evoluir, a evolução em si só ela já representa uma dinâmica, representa um movimento constante. Esse movimento que pode ser visto em forma espiralada, progressiva, tendendo à perfeição, ela é uma impermanência. A gente nunca permanece no mesmo estágio, exceto se a gente escolher não crescer, não progredir. Regredir jamais, mas a gente está sempre em constante movimento. A vida nos movimenta de uma forma geral. Eu posso não progredir intelectual e moralmente nela, mas ela vai me empurrar sempre numa progressão. Então, nessa impermanência, a gente olha para o outro e vai descobrindo valores novos, descobrindo motivos novos da gente reforçar, renovar as alianças matrimoniais, as alianças de cumplicidade, as alianças de amor, alianças de parceria. Então, os projetos comuns, eles são um excelente mecanismo de vínculo. Olhando particularmente para a minha trajetória junto com a minha esposa, a gente está juntos há 32 anos, a gente está casados, vamos fazer 26 anos agora de casado. Tivemos 2 filhas maravilhosas que a gente ama muito, que são gêmeas, e que nos encantou muito a gente ter tido as meninas como nossas filhas, e ver a trajetória delas, ver as dificuldades delas, ver o crescimento delas, para nós é muito valoroso, isso é um projeto conjunto que a gente abraçou desde o começo. Eu já me casei pensando em ter filhos, eu queria os filhos na minha vida. Eu sou muito feliz em ser pai, minha mulher é muito feliz em ser mãe, e a gente viveu muitas dificuldades com a paternidade, né? Vivemos os sofrimentos que a vida nos trouxe, quer seja pelo sofrimento dos filhos, quer seja pelo nosso sofrimento ao ver os filhos irem às vezes numa direção que não era boa, que a gente considerava que não era boa, e aí o nosso sofrimento para tentar levá-los a uma direção melhor. Então, paternidade é um projeto conjunto, construir uma casa, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, ou fazer progressos, né, que a vida nos permite, são projetos também conjuntos que nos atraem, nos aproximam, nos colocam na mesma condição de parceria, que evita o tédio, né, e nos trazem propósitos conjuntos. Então os projetos conjuntos são um elemento que nos ajuda muito a renovar o encantamento. E trocando o encantamento que pode ser de físico, de sensual, para um encantamento que é mais espiritual, um encantamento que é mais nobre, né? Um encantamento melhor. Então, a recomendação de Emmanuel do tédio no lar, combater o tédio no lar, eu adiciono a minha recomendação de que a gente faça projetos conjuntos com mais frequência, encontrando razões, propósitos, motivos e valores para nós compartilharmos em família e compartilharmos também na relação a dois.
Então essa é a minha interpretação aí da lição do Emmanuel, Tédio no Lar, endereçado ao grupo de estudos, né? Peço aí que Deus abençoe a cada um dos componentes desse grupo de estudos, que a mensagem de Emmanuel toque o coração de vocês, que a certeza que a gente possa ter de que afinidade é uma coisa mutável, é uma coisa temporária, mas que a gente pode alimentar a afinidade de acordo com algumas conquistas morais nossas que nos ajudem a atravessar na vida em uma união, uma parceria mais duradoura. Uma delas que eu acho que é fundamental é a virtude da humildade. A gente saber ouvir, a gente saber considerar o outro, a gente ter um sentimento de alteridade, de saber se colocar no lugar do outro em pensamento, porque eu não posso estar no lugar da minha mulher, nem corpórea, nem espiritualmente, mas eu posso, em pensamento, estar no lugar dela e tentar enxergar com os olhos dela, enxergar os sofrimentos que ela eventualmente venha a ter, e aí estabelecer uma relação de empatia maior. Então, está aí a recomendação do Emmanuel, adicionada aí com uma pequena contribuição minha. Meu desejo de que essa lição entre no coração de todos e que a gente possa não combater o tédio no lar, mas a gente possa promover a união recíproca no lar, o apoio recíproco, o amor, lembrando que quem ama é o espírito, renovando o encantamento, e vamos continuar comendo 1 quilo de sal um ao lado do outro, que a gente vai se conhecendo cada vez mais e descobrindo coisas que são muito agradáveis, que só o tempo, só a vivência nos permite, aquelas pequenas descobertazinhas a respeito do outro que vão nos encantando. Deus abençoe a todos. Boa noite.